no livro do início, Gênesis, capítulo 28, versículo 20 ao versículo 22, com vontade, abra em nome de Jesus a sua palavra que Deus nesta hora e neste momento, para juntos nós ouvirmos o nosso Deus continuar a falar conosco, por meio dos louvores. Nosso Deus já tem falado poderosamente aos nossos corações, através da oração, através dos louvores, e nós cremos que por sua fidelidade Ele continuará a falar conosco nesta igreja, por meio da sua palavra. Quantos querem continuar ouvindo a palavra? Quantos querem continuar ouvindo a palavra de Deus falando nos nossos corações? Diga, eu quero. Glória a Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao versículo 22. Toda a igreja aqui presente, gente, conosco, diga glória a Deus. O texto sagrado, queridos amados irmãos, vai dizer assim, Gênesis 28, capítulo 28, versículo 20 ao versículo 22. Diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que prossigo, e me der pano para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz outra vez à casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, de certo te darei o dízimo. Você pode adorar o Senhor por esta palavra maravilhosa da parte do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, ele vai relatar um momento crucial da vida de Jacó. Esse momento da vida de Jacó, ele estava fugindo da terra de Canaã, voltando para a terra de seus pais, Padã Arã. Jacó, queridos e amados irmãos, estava correndo risco de morte. Ele estava fugindo da ira do seu irmão Esaú. Eu creio que todos nós aqui que estamos reunidos nesta noite sabemos o motivo da fuga, porque Jacó estava fugindo da ira do seu irmão Esaú. Jacó estava fugindo da ira do seu irmão Esaú após enganar o seu pai Isaque e receber a bênção da primogenitura. Você sabe como ele fez para usurpar a bênção da primogenitura que não era dele. Então, por esse motivo, queridos e amados irmãos, Jacó estava passando por um momento muito complicado da sua vida. Ele estava indo de volta à casa do seu tio Labão. Estava indo para escolher exatamente uma mulher para se casar. E neste momento, queridos e amados irmãos, Jacó, quando ainda estava em Canaã, Jacó tem uma noite maravilhosa com Deus. Ainda não era a batalha que ele teve com Deus, mas ali naquele momento, Jacó, que até então era conhecido como o esquadrinador, o suplantador, uma pessoa de raiz de engano. A partir daquele momento, Jacó começa a ter a sua vida trabalhada. A partir daquele momento, Jacó começa a ter a sua vida transformada. Bendito seja o nome do Santo Senhor. E mais na frente, você continua lendo a história dele no livro de Gênesis, lá pelo capítulo 32, você vai ver exatamente essa mudança. Quando ele batalha com o anjo do Senhor, e quando Cristo prevaleceu, porque tu batalhou com o Deus Todo-Poderoso, e a partir de hoje tu não se chamas mais Jacó, ou seja, a partir de hoje tu não é mais conhecido como homem que
sua soberania. Aleluia. Ou seja, Jacó não pode estar fugindo da ira do teu irmão, mas eu sou soberano e tenho o controle de tudo na palma da minha mão. Aleluia. Bendito seja o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso, queridos e amados irmãos. Quando Deus se apresenta
nós entendermos, meus amados irmãos, em nome de Jesus, essa mensagem desta noite. A primeira mensagem de Jacó, a primeira ponto que Jacó faz com Deus dizendo que se Deus estiver com ele, guardado na jornada, ou seja, Jacó ele pede, meus amados irmãos, se Deus estivesse com ele, a primeira coisa que Jacó pede, presença de Deus. Se Deus fosse com ele naquela jornada, ele estava numa jornada de regressar para Padan-Aram, para as terras dos seus pais, e ele estava fugindo, ou seja, ele sabia que seu irmão poderia capturar, e Esaú não estava querendo capturar Jacó para dar um abraço do irmão dele, não. Esaú estava irado porque tinha perdido a bênção da primogenitura, estava querendo por fim a vida do seu irmão Jacó. E aí Jacó, depois que está impactado pela presença de Deus, ele vai de volta a Deus. Se o Senhor estiver comigo, ou seja, se o Senhor estiver com ele, Jacó pede presença. O segundo voto que Jacó faz com o Senhor, e guardar-me nessa jornada. E o terceiro voto, dar-me pão e fezes. E o quarto voto, permitir que ele volte em paz para casa de seu pai. Deus fez a promessa. Preste atenção no andar dos fatos. Deus fez a promessa. E Jacó responde essa promessa com um compromisso, com um voto. Quatro votos nós acabamos de ler para vocês. E qual a consequência desses votos se cumprindo na vida dele? Jacó disse: se isso acontecer na minha vida, o Senhor será o meu Deus. Preste atenção. Deus representa para Jacó e diz assim: eu sou o que sou. O teu perdão de Isaac e de Jacó. E eu disse para você no começo que essa expressão Deus está dizendo para ele: ei, Jacó, eu sou o Deus verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor, que Deus está. E o próprio Jacó reconhece que com os votos que ele fez, se o Senhor cumprisse e o ajudar ele em tudo, ele diz: o Senhor será o meu Deus. Então, Jacó não tinha Deus como seu Senhor. Tu pode ser filho de pastor, tu pode ser casado com missionária, se tu não procurar converter a tua vida, não adianta de nada. Aleluia. E a salvação individual. Tu precisa deixar o Espírito Santo entrar em ti. Tu precisa ter um encontro com Deus. E todos que têm um encontro com Deus não permanecem mais na mesma vida que viviam. Aleluia. Exemplo do Saulo, quando teve um encontro com Jesus, foi transformado. A visão foi mudada. E ele passou de ser perseguidor, passou a ser perseguido pelo Evangelho. Bendito seja o nome santo do Senhor, queridos e amados irmãos. E aí, queridos, ele reconhece aquele lugar como a casa de Deus. E ele passa a chamar aquele lugar de Betel, casa de Deus, presença de Deus. Ou seja, se o Senhor estiver comigo, me proteger, me der pão, me der fezes, e me permitir voltar em paz, o Senhor será o meu Deus. Sabe por quê? Porque Jacó, com certeza, ele tinha outros deuses. O pai de Abraão, Terã, era um idólatra. Foi por isso que lá em Abraão, Deus fala para Moisés: sai do meio da tua parentela. Deus falou para ele: Moisés, eu tenho um grande plano para fazer na tua vida, mas no meio da idolatria não tem como eu agir. Aleluia. Infelizmente, meus amados irmãos, uma jornada que nós estamos vivenciando, só o que nós fazemos é acumular ídolos e queridos, algo ou alguém que ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas. Então ele reconhece, queridos amados irmãos, ali, aquele lugar como a casa de Deus. E você vai ver que ele pega azeite, ele vai passar sobre a pedra. Aquilo ali é o resultado de alguém que Deus tem encontro com Deus. E aquela pessoa que teve encontro com Deus, ela fica desejosa pela presença de Deus. E ela fica desejando também adorar a Deus. E Jacó faz aquele ato medicinal de adoração pura e verdadeira ao Deus
homem de fé. Você pode glorificar o nome do Senhor? E responda uma coisa. Como foi que Deus falou com Jacó? Me ajude a pegar, por favor. Como foi que Deus falou com Jacó? Não é assim. Como foi que Deus falou com Jacó? Em sonhos. Em sonhos, queridos amados. E eu quero deixar uma pergunta para nós aqui nesta noite. Querido e amado, nesse sonho ele sonhou com o quê? Com os céus. Céus é a presença de quem? De Deus. Céu, morada de Deus. Tem alguém que fica aí? Pois é, ele sonhou com Deus. Eu quero deixar uma pergunta para nós nesta noite. Você ainda sonha com o céu? Aleluia. Você ainda anela o céu? Aleluia, Jesus. Você está ainda batalhando para chegar ao céu? Glória a Deus. Você ainda está caminhando pelo caminho estreito, apertado, e conduz a vida eterna? Ou tem alguém ainda andando pelo caminho mais espaçoso? Será que alguém aqui ainda sonha com os céus? Ou será que nós estamos chegando no final do 2025? E você está almejando chegar em 2026? Infelizmente, as pessoas fazem vários planos para a sua vida. Eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero uma viagem, eu quero ser, várias coisas materiais. Ou seja, as pessoas não sonham mais com o céu. As pessoas não almejam mais para Deus verdadeiro. Nos teus objetivos para 2026, está lá ser um crente melhor. Nos teus objetivos de 2026, está lá ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Você ainda sonha com os céus, meus amados irmãos. Se você não sonha mais com os céus, nesta noite, em nome de Jesus, tu voltarás a sonhar com os céus. Tu voltarás a desejar as coisas espirituais. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, meus amados irmãos, nós vivemos uma geração secularizada, uma geração mundanizada, uma geração que só almeja o mundo.
28, versículo 20 ao versículo 22. E também quando a gente leu Gênesis 28, 12 ao 15, com base no que Deus se revela para Jacó, e com base no compromisso que Jacó faz com Deus, eu quero trazer o tema dessa mensagem para nós finalizarmos. O tema dessa mensagem é 4 pedidos, 3 declarações de um homem aflito em uma difícil jornada. E uma difícil jornada todos nós estamos enfrentando, porque a jornada para o céu é uma jornada árdua, é uma jornada espinhosa, é uma jornada trabalhosa, é uma jornada dolorosa, e não pode ser tudo isso, mas aqueles que esperarem até o fim, e aqueles que se guardarem fiéis até o fim, em nome de Jesus, receberão a coroa da vida. Aleluia. 4 pedidos e 3 declarações de um homem aflito em uma difícil jornada. O primeiro pedido que ele faz em nome de Jacó: se Deus for comigo, vai até comigo. Se Deus for comigo, ou seja, ele pede pela presença. O segundo pedido de Jacó: e me guardar. Jacó pede proteção. O terceiro pedido: e me der pão para comer e roupa para vestir. Jacó pede pela provisão. 4. E eu em paz tornar a casa de meu pai. Jacó pede paz. Perceba, queridos amados irmãos, que os 3 pedidos de Jacó, todos eles começam com P. É provisão, é presença, é proteção e paz. Jacó
Segundo, queridos, proteção e de guardar. O verbo guardar, quando você vai olhar no hebraico, é chamar. E chamar é um dos nomes de Deus, que é Yahvé, chamar. E Yahvé chamar significa o Senhor está presente. Parece um paradoxo, mas não é paradoxo. É a lógica de Deus operando na vida daquelas pessoas que se entregam por completo
A Deus eu vou. Aí ele já me conta isso aí. Aí ela disse: como tu matou 18 pra cá? Aí ele começou a chorar. E aí, para voltar tão bom, ele pediu que o pessoal morrer. Moral da história: quando o missionário chega, ele vai lá no missionário e diz: me diz uma coisa. O que é que faz para eu ser que nem vocês? Assim como eu me diferente. Era para a gente estar em pé de guerra. Primeiro, ele registrou. Esse povo começaram: olha, tu tem que acabar com ele. Ele matou todo o povo. Não, a mulher foi negociada. A mulher foi promotora da paz. E nós fomos chamados para promover a paz. Aleluia. As 3 declarações: o Senhor será o meu Deus, ou seja, comunhão com Deus, Betel, casa de Deus, presença de Deus. Ele faz para eles amados irmãos em nome de Jesus 4 pedidos, e depois dos pedidos são atendidos. Ele faz 3 declarações: o Senhor será o meu Deus. Agora preste atenção: como você recebe a transformação de Deus na sua vida? Até então, já era Deus era conhecido como Deus de Abraão e Isaac. Hoje, eu e nós olhamos como Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abençoa a nossa vida. É assim que a gente ora? Em nome de Jesus? Pois é, até então não se orava assim. Se olhava só ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. Mas Deus muda a vida de Jacó, e a partir de então, Deus começa a ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque Jacó tinha a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para você: tu ainda tem presença de Deus na tua vida? A questão está no teu trabalho. Ainda olha para ti e diz assim: olha ali o nome de Deus, olha ali a mulher de Deus. Mas a questão olha para você ou para mim e diz assim: aquele, aquela que é crente, tudo é crente, nem para aquele bicho ruim. Temos que conservar a presença de Deus na nossa vida. E uma pedra busca uma coluna e será a casa de Deus, queridos irmãos. Isso aqui fala de relacionamento profundo, comunhão profunda com Deus. Já pode falar de comunhão horizontal, como também comunhão vertical. Porque dizer que tem comunhão com Deus, todo mundo tem. Agora, ter que é o negócio. Todo mundo diz que ama a Deus, mas o irmão que está do lado, a pessoa está desprezando, está amaldiçoando, está querendo mal. Amar a Deus, se não amar o irmão, se não amar o próximo, é um amor fingido. E Deus não será nada de amor fingido. Então, quando Deus está na minha vida, nós vamos ter comunhão tanto com Deus como com o próximo. E o que está dizendo a última declaração: e tudo que me conceder, certamente darei o dízimo. Essa raiz da palavra certamente, queridos e amados irmãos, é a mesma raiz que está ligada à palavra fielmente. Ao prometer dar o dízimo, Jacó está reconhecendo a bondade de Deus sobre a sua vida, reconhecendo as bênçãos que Deus operou na sua vida, a presença, a provisão, a proteção e a paz. E a partir daquele momento, Jacó, que não servia ao Deus verdadeiro, Deus permite Jacó adorar o Deus verdadeiro. E muda a história de Jacó. Jacó reconhece tudo isso que Deus faz na sua vida. E aí, a partir de então, Jacó se compromete a ser fiel com Deus e diz: de tudo que o Senhor me der, certamente, ou seja, fielmente eu darei dízimo ao Senhor em nome de Jesus, porque Jacó reconhece que foi Deus que livrou, que foi Deus que abençoou, que foi Deus que esteve intervindo na sua vida. Aleluia. Eu finalizo com o versículo de Tiago 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo perfeito provém do alto e desce do Pai das luzes, que não muda com sombra de constância. Tu está pensando que tu tem um carro, tu tem uma moto, tu tem uma casa, tu tem um emprego, tu tem uma empresa, tu tem um filho, tu tem uma filha, tu tem um esposo, tu tem uma esposa. É porque tu merece, Aleluia. Glória a Deus. E aí Deus abençoa que a pessoa é infiel com Deus. Deus abençoa que a pessoa não se lembra da fidelidade com o Senhor. Não sejamos infiéis, porque os infiéis